Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus, o Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Ahimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi por uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo como eu ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão me entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zife. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zife. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonas disse: não tenha medo, Saul. O meu pai não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar do seu governo, e o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zife foram para Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra em Oreza, no monte Aquila, no sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente que nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta.
então irei com vocês, e se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zife, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimom. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi por uma passagem nas rochas no deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Esses fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados que os estavam cercando para prendê-lo. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então, Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gede.